Telecomunicações. Artigo 30. Os serviços de telégrafos, radiocomunicações e telefones interestaduais estão sob a jurisdição da União, que explorará diretamente os troncos integrantes do Sistema Nacional de Telecomunicações e poderá explorar diretamente ou através de concessão, autorização ou permissão as linhas e canais subsidiários. Parágrafo 1º. Os troncos que constituem o Sistema Nacional de Telecomunicações serão explorados pela União através de empresa pública, com os direitos, privilégios e prerrogativas do Departamento dos Correios e Telégrafos, a qual avocará todos os serviços processados pelos referidos troncos, à medida que expirarem as concessões ou autorizações vigentes, ou que se tornar conveniente a revogação das autorizações sem prazo determinado. Parágrafo 2º. Os serviços telefônicos explorados pelo Estado ou município, diretamente ou através de concessão ou autorização, a partir do momento em que se ligarem direta ou indiretamente a serviços congêneres existentes em outra unidade federativa, ficarão sob fiscalização do Conselho Nacional de Telecomunicações, que terá poderes para determinar as condições de tráfego mútuo, a redistribuição das taxas daí resultantes e as normas e especificações a serem obedecidas na operação e instalação desses serviços, inclusive para a fixação das tarifas. Artigo 31. Os serviços internacionais de telecomunicações serão explorados pela União diretamente ou através de concessão outorgada sem caráter exclusivo para a instalação e operação de estações em pontos determinados do território nacional, com o fim único de estabelecer serviço público internacional. Parágrafo único. As estações dos concessionários serão ligadas ao Serviço Nacional de Telecomunicações, através do qual será encaminhado e recebido o tráfego telegráfico e telefônico para os locais não compreendidos na concessão. Artigo 32. Os serviços de radiodifusão, nos quais se compreendem os de televisão, serão executados diretamente pela União ou através de concessão, autorização ou permissão. Artigo 33. Os serviços de telecomunicações não executados diretamente pela União poderão ser explorados por concessão, autorização ou permissão, observadas as disposições desta lei. Parágrafo 1º. Na atribuição de frequência para a execução dos serviços de telecomunicações serão levadas em consideração: alínea A, o emprego ordenado e econômico do espectro eletromagnético; alínea B, as consignações de frequências anteriormente feitas, objetivando evitar interferência prejudicial. Parágrafo 2º. Considera-se interferência qualquer emissão, irradiação ou indução que obstrua total ou parcialmente ou interrompa repetidamente serviços radioelétricos. Parágrafo 3º. Os prazos de concessão, permissão e autorização serão de 10 anos para o serviço de radiodifusão sonora e de 15 anos para o de televisão, podendo ser renovados por períodos sucessivos e iguais. Artigo 34. As novas concessões ou permissões para o serviço de radiodifusão serão precedidas de edital publicado com 60 dias de antecedência pelo órgão competente do Poder Executivo, convidando as entidades interessadas a apresentar suas propostas em prazo determinado. Parágrafo 1º. A outorga da concessão ou permissão é prerrogativa do Presidente da República, depois de ouvido o órgão competente
do Poder Executivo sobre as propostas e requisitos exigidos pelo edital e de publicado o respectivo parecer. Parágrafo 2º. Terão preferência para concessão as pessoas jurídicas de direito público interno, inclusive universidades. Parágrafo 3º. As disposições do presente artigo regulam as novas autorizações de serviços de caráter local, no que lhes forem aplicáveis. Artigo 35. As concessões e autorizações não têm caráter de exclusividade e se restringem quando envolvem a utilização de radiofrequência ao respectivo uso sem limitação do direito que assiste à União de executar diretamente serviço idêntico. Artigo 36. O funcionamento das estações de telecomunicações fica subordinado à prévia licença, de que constarão as respectivas características, e que só será expedida depois de verificada a observância de todas as exigências legais. Parágrafo 1º. A vistoria para as estações de radiodifusão, após o atendimento das condições legais a que se refere este artigo e do registro do contrato de concessão pelo Tribunal de Contas, deverá ser procedida dentro de 30 dias após a data da entrada do pedido de vistoria, e aprovada esta, o fornecimento da licença para funcionamento não poderá ser retardado por mais de 30 dias. Parágrafo 2º. O disposto nesse artigo não se aplica às redes por fio do Departamento dos Correios e Telégrafos e das Estradas de Ferro, cumprindo-lhes, todavia, comunicar ao Conselho Nacional de Telecomunicações a data da inauguração e as características da estação para inscrição no cadastro e ulterior verificação. Parágrafo 3º. Expirado o prazo da concessão ou autorização, perde automaticamente a sua validade a licença para o funcionamento da estação. Artigo 37. Os serviços de telecomunicações podem ser desapropriados ou requisitados nos termos do artigo 141, parágrafo 16 da Constituição e das leis vigentes. Parágrafo único. No cálculo da indenização serão deduzidos os favores cambiais e fiscais concedidos pela União e pelos Estados. Artigo 38. Nas concessões, permissões ou autorizações para explorar serviços de radiodifusão serão observados, além de outros requisitos, os seguintes preceitos e cláusulas. Alínea A. Pelo menos 70% do capital total e do capital votante deverá pertencer direta ou indiretamente a brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos, que exercerão obrigatoriamente a gestão das atividades e estabelecerão o conteúdo da programação. A linha B. As alterações contratuais ou estatutárias deverão ser encaminhadas ao órgão competente do Poder Executivo, no prazo de 60 dias, a contar da realização do ato, acompanhadas de todos os documentos que comprovam atendimento à legislação em vigor, nos termos regulamentares. A linha C. A transferência da concessão ou permissão de uma pessoa jurídica para outra depende, para sua validade, de prévia anuência do órgão competente do Poder Executivo. A linha D. Os serviços de informação, divertimento, propaganda e publicidade das empresas de radiodifusão estão subordinadas às finalidades educativas e culturais inerentes à radiodifusão, visando aos superiores interesses do país. A linha E. As emissoras de radiodifusão sonora são obrigadas a retransmitir diariamente no horário compreendido entre as 19 horas e as 22 horas, exceto aos sábados, domingos e feriados, o programa oficial de informações dos poderes da República,
ficando reservados 60 minutos ininterruptos, assim distribuídos 25 minutos para o Poder Executivo, 5 minutos para o Poder Judiciário, 10 minutos para o Senado Federal e 20 minutos para a Câmara dos Deputados. A linha F. As empresas, não só através da seleção de seu pessoal, mas também das normas de trabalho observadas nas estações emissoras, devem criar as condições mais eficazes para que se evite a prática de qualquer das infrações previstas na presente lei. A linha G. A mesma pessoa não poderá participar da administração ou da gerência de mais de uma concessionária, permissionária ou autorizada do mesmo tipo de serviço de radiodifusão na mesma localidade. A linha H. As emissoras de radiodifusão, inclusive televisão, deverão cumprir sua finalidade informativa, destinando o mínimo de 5% de seu tempo para a transmissão de serviço noticioso. A linha I. As concessionárias e permissionárias de serviços de radiodifusão deverão apresentar até o último dia útil de cada ano ao órgão do Poder Executivo, expressamente definido pelo Presidente da República, e aos órgãos de registro comercial ou de registro civil de pessoas jurídicas, declaração com a composição de seu capital social, incluindo a nomeação dos brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos, titulares, direta e indiretamente, de pelo menos 70% do capital total e do capital votante. A linha J. Declaração de que nenhum dos dirigentes e sócio da entidade se encontra condenado em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, nos ilícitos previstos nas alíneas B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P e Q do inciso 1 do artigo 1º da Lei Complementar 64. Parágrafo único. Não poderá exercer a função de diretor ou gerente de concessionária, permissionária ou autorizada de serviço de radiodifusão quem esteja no gozo de imunidade parlamentar ou de foro especial. Parágrafo 3º. A falsidade das informações prestadas nos termos da alínea J deste artigo sujeitará os responsáveis a sanções penais, civis e administrativas cabíveis. Parágrafo 4º. O programa de que trata a alínea E do caput deste artigo deverá ser retransmitido sem cortes com início. Inciso 1. Às 19 horas, horário oficial de Brasília, pelas emissoras educativas. Inciso 2. Entre as 19 horas e as 22 horas, horário oficial de Brasília, pelas emissoras educativas vinculadas aos poderes legislativos, federal, estadual ou municipal, nos dias em que houver sessão deliberativa no plenário da respectiva Casa Legislativa. Parágrafo 5. Os casos excepcionais de flexibilização ou dispensa de retransmissão do programa serão regulamentados pelo Poder Executivo. Parágrafo 6º. As emissoras de radiodifusão sonora são obrigadas a veicular diariamente às 19 horas, exceto aos sábados, domingos e feriados, inserção informativa sobre o horário de retransmissão do programa de que trata a linha E do caput deste artigo.